A dieta certa para quem pratica esporte, atletas ou não. O que priorizar? A repórter Vanessa Carlos está com a nutricionista do esporte Carmen Coelho, que participa hoje em Uberlândia do encontro Os Diversos Olhares sobre o Esporte. Nós vamos ao vivo com a Vanessa agora. Vanessa, muitas perguntas durante as semanas. Vamos a ela? Vamos, Mônica, muitas perguntas e o principal é o equilíbrio, cuidar da alimentação. Aqui ao meu lado a nutricionista Carmenzita Coelho. Carmenzita, vamos começar, senão a gente não dá conta de tantas dúvidas, né? Bom, o Luiz Antônio de Itaúna, ele tem 54 anos, pesa 80 quilos. Ele corre 3 vezes por semana, 18 quilômetros. Para manter a boa saúde, qual alimento que não pode faltar? Bom, em primeiro lugar, gostaria também de agradecer a Psiconutri, a empresa que me convidou a estar aqui em Uberlândia. O rapaz, nessa idade e com esse peso, né, o que ele tem que prestar atenção no dia a dia dele, né, fora o treinamento, que é muito intenso, realmente 18 quilômetros, né, é ele prestar atenção que esse peso pode estar prejudicando nessa corrida. Então, ele deve enfatizar o consumo de carboidratos, porque é o que vai dar energia para os músculos, né, para ele ter um desempenho adequado e sem perda de massa muscular, e evitar no dia a dia a gordura, a ingesta da gordura, as carnes vermelhas, a manteiga, né, os queijos, optar pelos mais magros. O que ele deve fazer também é observar, de acordo com o horário do treino dele, como que ele vai comer. Onde ele encontra esse carboidrato? Bom, os carboidratos, eles são basicamente pães, né? Aqui nós temos 2 exemplos, os pães integrais, os pães brancos, né? Na comidinha ele vai ter o arroz, o macarrão, a batata. Isso não pode faltar, mesmo ele estando acima do peso, que é o que me parece, né? No dia a dia dele. O interessante do carboidrato, na prática esportiva, Vanessa, é que ele não passa de 3 horas sem se alimentar no dia a dia, mesmo no dia em que ele não vai treinar, porque é o dia da recuperação, né? Então, o que eu aconselho para ele ter rendimento é manter essa ingesta adequada de carboidratos e bem dividida ao longo do dia, né? E evitar o consumo realmente de gorduras, optar por carnes brancas, não esquecer nunca também as saladas, né, gente, por causa das vitaminas e fibras. Agora, doutora Carmen, eu tenho aqui também a pergunta do Nelson, do bairro Moarama, de Uberlândia. Ele tem 37 anos, corre há 7 meses, faz de 7 a 11 quilômetros por dia. E ele corre pela manhã. Ele quer saber qual a indicação de alimento que ele pode ingerir antes de correr. Vai depender do horário, sabe, Mônica? É pela manhã, doutora Carmen? Pela manhã. Bom, se ele já levanta e já vai se preparar para a corrida, ele vai ter pouco tempo aí para digestão. Ao mesmo tempo, ele não pode ir em jejum. Então, nós temos que fornecer, nesse momento, somente o carboidrato, que são alimentos de fácil digestão e exatamente o que ele precisa. Se ele tem só meia hora para digestão, nós vamos colocar pães brancos, não precisa nem ser o integral. Pode ser pão francês, pão de forma, pão de batata, pão doce. Ele vai passar o mel ou geleia, sempre carboidrato, e tomar um suco. Esse suco pode ser, por exemplo, um suco de uva, seja light ou não seja, depende do peso dele também, mas ele precisa ter o carboidrato a princípio. As frutas nós vamos deixar para depois da corrida. Para antes da corrida, somente pães com geleia ou mel e o suco. Ele corre. Agora, quem pratica hidroginástica, como a Simone de Araguari, que tipo de alimento que ela deve consumir e também a quantidade? As quantidades vão variar pelo peso da pessoa, pela idade, pelo gênero também, se é homem ou se é mulher, né? Então, tem toda uma avaliação para se chegar num valor calórico. Depende da atividade física. Por exemplo, a corrida tem um gasto maior. Tem um gasto muito maior do que a hidroginástica, né? O importante é que isso seja personalizado, que se procure um nutricionista para esse tipo de cálculo, né? Porque vai depender também, o que vai ser ingerido vai depender do horário da atividade física. Igual o rapaz que nós citamos, ele faz pela manhã. Se ela faz pela manhã, tá valendo a recomendação para ela, tá? Mas a quantidade dela provavelmente vai ser menor do que a do rapaz, a quantidade de pães, de sucos, mas enfim, a qualidade é a mesma, mas a quantidade vai variar. Nossa, Mônica, quantas perguntas você tem mais aí também, não tem? Eu tenho aqui a do Helder, Vanessa, o Helder Aloísio, de Uberlândia, Carmen. Ele tem um filho de 8 anos e uma menina de 12. Ambos fazem natação. E ele queria saber qual a sua recomendação em termos de alimentação para esse tipo de idade e também se existe algum tipo de bebida que pode até ajudar também no desempenho deles.
Certo. As bebidas, de uma maneira geral, as bebidas chamadas bebidas isotônicas, elas somente são indicadas para adultos, adolescentes e adultos praticantes de atividade física de uma forma mais extensa, ou seja, que sejam atletas e que esse esporte dure mais do que 2, 3 horas. Não é o caso da natação de 2 crianças. Então não há nenhuma bebida milagrosa não, tá? O que se deve enfatizar é que essas crianças precisam ter uma alimentação saudável para garantir o rendimento no exercício e ainda o crescimento, que eles estão em crescimento, né? Então, enfatizar no dia a dia deles o mínimo de 2 a 3 copos ou de leite ou de iogurte para garantir esse crescimento, inserir as verduras, legumes e frutas como rotina, né? E não se esquecer também desses intervalos que não devem passar de 3 horas da alimentação. Essa orientação também vale para o Lucas, de 10 anos, ele mora no bairro Jardim Patrícia, ele pratica basquete, e ele pergunta que tipo de alimento ele deve priorizar. Então, sempre nós vamos enfatizar o carboidrato, que são os pães, que são o arroz, a batata, o macarrão, sempre com o mínimo de gordura possível e sempre bem distribuído, tá? Para que isso tudo funcione, crianças, eu preciso das vitaminas do complexo B e elas estão inseridas nos legumes, né? Nas folhinhas, as folhinhas também têm o magnésio que fazem tudo isso funcionar. Mônica, mais alguma pergunta? Sim, eu tenho aqui agora, Vanessa, para a doutora Carmen, do Márcio, do bairro Santa Mônica também, de Uberlândia. Ele me contou que é atleta paralímpico, que arremessa peso. E ele quer saber se a alimentação, no caso dele, tem que ser um pouco mais agressiva, por exemplo, no caso, ter mais carboidrato. O que você diria para ele, Carmen? Sim, olha, quanto mais intensa for a atividade física, mais rápido você vai utilizar o seu carboidrato, que é o glicogênio muscular, como fonte de energia. Então, mais interessante é o aporte, né? A questão é, se ele tem um peso útil, né? No caso, ele tendo que arremessar esse peso, mas ele tendo um determinado peso que ele usa mecanicamente, isso tem que ser calculado também, para ele não ter o risco de aumentar o peso com excesso de carboidratos. Isso deve ser calculado pelo peso que ele utiliza no dia a dia. Carmenzita, uma pena que o nosso tempo terminou, a gente tem muitas outras perguntas. E a Carmenzita, ela passou orientações também para atletas da seleção brasileira. Então, todas as informações que chegaram são as informações também que foram para os grandes atletas, né, Carmenzita? Muito obrigada pela participação aqui no Bem Viver, Mônica. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Carmen. Fica um convite para uma próxima, viu, Carmen? Obrigada. Ela queria respirar, sentir o ar novamente. Foi esse desejo que fez Suzy, uma esteticista, largar de vez o cigarro. Foram mais de 30 anos refém do vício. Parar não foi fácil, mas ela conseguiu. Uma mulher com um sorriso mendia. Foram 35 anos de uma parceria nada saudável, inseparável até no trabalho. O desejo de fumar era mais forte do que isso. Então a gente corria, atendia cliente, intervalo de 5 minutos, ia lá fumar um cigarrinho. Agora isso é passado. Os tempos de salão cheio de fumaça e com aquele cheiro de cigarro acabaram. O ambiente hoje é outro. Na estante, livros sobre saúde. A clientela agradece. A gente realmente sente o cheiro dela mesmo. Não o cheiro de cigarro, que realmente incomoda muito. A esteticista trabalha em casa. Antes, subir estas escadas era um desafio e tanto. Suzy experimentou um cigarro pela primeira vez aos 16 anos e começou a fumar aos 18. Ela tem asma e bronquite desde a infância. O cigarro só piorou o quadro. Emagreceu tanto que chegou a pesar 33 quilos. Fiquei super desnutrida. A palavra certa é desnutrição mesmo. Porque eu fumava muito e comia pouco. O cigarro tirava o apetite? Tira muito o apetite. E o pior, desenvolveu uma doença pulmonar. A pneumonia eu tive várias vezes. A decisão de dar um basta foi há 2 anos. Ela queria respirar. Chegou um dia que realmente eu passei muito mal, tive que internar e tudo, com falta de ar muito forte. E eu pensei, meu Deus, então eu tenho que ter uma oportunidade, né? E nesses dias que eu estava mal, eu não fumei. E senti melhora. Eu pensei, vou experimentar ficar sem fumar mais uns dias, ver se eu fico melhor. E eu tomei gosto daquilo, porque realmente você nota a diferença com 3 dias que você parou de fumar. A falta de ar te limita muito,
Você não pode andar, você não pode conversar. Eu não conversava esse tanto que eu estou conversando com você. Sentia muito cansaço. Uma mudança drástica de vida. O dinheiro que antes ia para o vício, mais de R$200 por mês, tomou outro rumo. Você investe até na sua saúde mesmo, você começa a comprar coisas mais gostosas para você comer, né? Mais nutritivas, frutas, por exemplo, a gente tem que consumir muito. E roupas, passeios, né? Na casa também, a gente tem toda uma despesa, né? Então aquilo ali vai... É um dinheiro bem-vindo, né? Bem-vindo. Abandonar o cigarro trouxe uma série de benefícios para a Suzy. Uma vida completamente nova, com direito a uma rotina muito mais saudável. A praça em frente de casa é o convite para a caminhada. Facilita muito, né? Mas mesmo assim eu dou uma voltinha nela, quer dizer, eu não fico só um pouquinho, eu fico 1 hora andando na praça. Tanta força de vontade que para muitos parece impossível. Para a Suzy foi um exemplo de amor à própria vida, um resgate de si mesma. Uma vida nova. Vida nova, novas perspectivas, né? Nova alegria. Tudo renova na gente, força de vontade.